Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui juntos para podermos estudarmos a palavra do Senhor com relação ao arrebatamento da igreja e os acontecimentos distintos. Nós estamos na segunda semana escatológica e estamos estudando esses acontecimentos distintos. Na nossa revista hoje nós estaremos utilizando a página 12, que fala acerca do que aconteceu com Paulo e Filipe. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre o que aconteceu com nosso amado Filipe, tá certo? O texto-chave está lá em Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, que diz assim: E quando saíram da água... Quem saiu da água? Aqui está falando de Filipe e do eunuco. Então, quando saíram da água, subtende-se Filipe e o eunuco. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo e passando, anunciava o Evangelho. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós vemos aqui o texto que fala sobre o que aconteceu com Filipe, né? Aqui no caso, o arrebatamento, né? A gente já pode perceber, né, essa diferença do arrebatamento com o arrebatamento da igreja, o arrebatamento de Filipe com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento de Filipe se dá nesse plano terrestre, simplesmente de um local para outro local, né? De um local para outro local, tá certo? Então isso foi o arrebatamento de Filipe. O arrebatamento da igreja se dará dessa terra para os céus. Nós seremos levados dessa terra para os céus, para encontrar com o Senhor nas alturas. O arrebatamento de Filipe foi de um local na terra para um outro local também nesta terra, né? Mas é importante a gente ver algumas coisas interessantes nesse texto sobre Filipe e o eunuco, né? Eu quero ler com vocês aqui na Bíblia, por exemplo, no capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo 7, está falando o que aconteceu com Estevão, nosso amado Estevão, né? Que Estevão foi apedrejado. E aí já no início do capítulo 8, diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Na morte de quem? De Estevão. Saulo consentia, né? Saulo ou Paulo consentia, que é a mesma pessoa, consentia na morte de Estevão. E aí, continuando no texto, diz assim: desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, por causa dessa perseguição que ocorreu, né, alguns irmãos, alguns foram pela região da Judeia, se espalharam pela região da Judeia, e outros, né, foram para a região da Samaria. E continuando no texto, no versículo 3 diz assim: Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava nas prisões, os trancava na prisão. Então Paulo entrava nas casas dos cristãos, né, provavelmente arrombava as portas, né, e pegava homens e mulheres cristãos e levava para prisão. Por causa dessa perseguição, aí agora nós vamos lá para o versículo 5, versículo de número 5, Atos capítulo 8, versículo 5, que diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Então Filipe, por causa dessa perseguição da igreja em Jerusalém, Filipe vai para Samaria. E lá ele continua pregando o evangelho, né? Aí os apóstolos, nesse período, eles veem que o que está acontecendo, e aí alguns são enviados também lá para a Samaria, tá certo? Mas o principal aqui está agora, o que nós precisamos está a partir do versículo 26. Então a gente já viu que por causa da perseguição,
né, Filipe teve que sair lá de Jerusalém para poder ir para Samaria. Então nós pegarmos aqui, ó, este mapa, né? Vocês estão vendo aqui Jerusalém, né, nessa região aqui da Judéia, e aí Filipe sai daqui e vai mais ao norte para Samaria, né? Então ele está nessa região pregando e anunciando o evangelho, tá certo? E é nesse momento, enquanto Filipe está em Samaria, que o anjo fala com ele. Olha no versículo 26, capítulo 8 de Atos, versículo 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então a ordem do anjo aqui, a fala do anjo, é para que Filipe vá para a região mais ao sul, para chegar pelo caminho, né, ou seja, pela estrada, né, como quem vai para Gaza. Então nós temos aqui novamente, vamos voltar ao mapa. Então Filipe está aqui em Samaria, o anjo fala para ele: olha, você vai indo pela região sul, pela estrada, que vai chegar em Gaza, né? Gaza está aqui, ó, né? Hoje denominado Gaza, tem a faixa de Gaza, né? Muito conhecido, muito falado nos noticiários. Então Filipe está em Samaria, o anjo fala para ele ir pela estrada ao sul. Então ele está na região norte, então ele pega a estrada indo para o sul, até para chegar a estrada que chega a Gaza, né? E Filipe, a Bíblia fala que imediatamente, né? Então aqui no versículo 27, olha o que diz o versículo 27. Ele se levantou, ou seja, ouviu a voz do anjo, se levantou e partiu. Então ele se levanta ali imediatamente, né? A voz do anjo, né? O anjo trouxe a palavra de Deus para a vida de Filipe, e Filipe imediatamente obedeceu, né? E aí ele se levanta e parte por aquele caminho que foi orientado, indo pelo caminho da região sul, conforme o anjo disse, né? O anjo fala: olha, desce pelo caminho de Jerusalém, indo até Gaza, né? Como o caminho de Jerusalém que vai para Gaza, a estrada de Jerusalém. O caminho aqui, estava falando da estrada de Jerusalém que vai em direção a Gaza, certo? E aí a Bíblia fala no versículo 27 que Filipe viu um etíope, que era eunuco, né? Que era um importante funcionário de Candace, que era a rainha dos etíopes. Então era um homem que era trabalhador, né? Era um funcionário da rainha da Etiópia, né? E aí a gente pode voltar novamente ali para o mapa, né? Para a gente se orientar, né? A gente vai pegar um mapa aqui para mostrar para os irmãos, para nós vermos, né? Essa distância, né? Essa distância que o etíope tinha ido para Jerusalém, conforme diz a palavra, para adorar a Deus. Então aqui no mapa vocês podem ver, ó, nós estamos aqui no continente africano, né? A Etiópia fica ali no continente africano, e o etíope sai dessa região aqui da Etiópia, no continente africano, e ele percorre, né, todo este caminho até chegar em Jerusalém, né? Até chegar lá em Israel, né? Ele sai da Etiópia, percorre toda essa distância até chegar em Israel. Se ele percorresse em linha reta, né? Claro que essa distância, essa viagem não foi em linha reta, mas em linha reta da Etiópia até Israel dá cerca de 2.500 quilômetros. Então é muito distante, né? Provavelmente ele não foi em linha reta. Essa viagem poderia ser feita ou pelo mar Vermelho, ou por terra, né? Passando pelo Sudão, pelo Egito, até chegar ali em Israel, né? Até chegar
em Jerusalém, que fica em Israel. Então ele fez uma viagem muito longa, né? Poderia ter feito a viagem pelo mar, seria uma viagem mais rápida, né? Pelo Mar Vermelho, passando ali pelo Estreito de Suez, né? Até chegar em Israel, ou por terra, né? É possível que ele tenha feito essa viagem por terra, porque a Bíblia fala que ele estava numa carruagem, né? Ele estava numa carruagem, tá certo, meus amados? Então, aqui é só para a gente se posicionar, né, com relação à viagem do Eutíope, a viagem que o Eutíope fez, né, de lá de onde ele morava até Jerusalém. Ele fez uma viagem muito longa, né? Por terra, principalmente se ele tiver ido por terra, a viagem foi maior ainda, foi mais longa ainda, né? Mas aqui o importante é que a palavra nos mostra que Filipe partiu, né? E já no caminho, né, indo Filipe em direção a Gaza, né? Aquela mapa lá que nós mostramos para vocês, a estrada que sai de Jerusalém. Filipe estava mais ao norte, em Samaria. Ele pega a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, e aí no caminho, né, conforme o anjo orientou para ele que o fizesse, e aí no caminho, nesse caminho, nessa estrada, Filipe se depara com o eunuco. O eunuco, a Bíblia fala que o eunuco está na sua carruagem, provavelmente fazendo uma viagem, né, mais lenta, mais devagar, né? Tanto é que Filipe, a Bíblia fala que Filipe, lá no versículo 30, que Filipe correu, né, para poder encontrar com o eunuco e começar a conversar, ter uma conversa com o eunuco. Então, ele vê o eunuco na carruagem, né, carruagem de viagem, não era uma carruagem de guerra, né, mas era uma carruagem de viagem, provavelmente uma carruagem maior, né, levando mantimentos, levando algum local para dormir, né, algumas coisas, alguns aparatos, porque a sua viagem era muito longa. A viagem que ele estava fazendo, que o eunuco estava fazendo, era uma viagem muito longa. E por ser uma viagem muito longa, provavelmente essa carruagem estava andando lentamente. Pelo que a gente vê no texto, a carruagem estava andando lentamente. E aí Filipe vê essa carruagem e se aproxima dela, dá uma carreira, né, dá uma corridinha e se aproxima da carruagem. E aí parece que ele vai ali caminhando ao lado da carruagem e começa a conversar com o eunuco, né? E aí no versículo 30 diz assim: correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Então Filipe começa a acompanhar a carruagem, e aí percebe que o eunuco estava dentro da carruagem lendo o texto de Isaías, lendo o texto do profeta Isaías. Estava lendo, né, a Bíblia daquela época, né? Então ele estava lendo a Bíblia. Ele tinha ido, a viagem que ele tinha feito foi para adorar o Senhor. Ele saiu da Etiópia e foi para Jerusalém para adorar a Deus, né? E ele deve ter ficado maravilhado com a festa, né? Deve ter ficado maravilhado com tudo que estava acontecendo. E aí aquelas festas, né, que enchem os nossos corações. E aí o eunuco sai daquela festa com o coração cheio, e na viagem ele pega a Bíblia daquela época e começa a ler o profeta Isaías. Ele está lendo o profeta Isaías no percurso da viagem. E aí foi nesse momento que Filipe chega até ele. É nesse momento que Filipe chega até ele, né? E ao chegar, Filipe fala: entendes o que lês? Você está entendendo? Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías, porque provavelmente ele estava lendo em voz alta. E aí Filipe pergunta: entende o que lês? E ele fala: olha, como é que eu vou compreender se ninguém me explicou, se ninguém me falou nada, né? E aí o texto fala exatamente acerca de Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo, né? E aí o eunuco pergunta para Filipe, né, lá no versículo 34, o eunuco pergunta para Filipe: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, se ele está falando de si mesmo ou se de alguma outra pessoa, né? Então aqui o eunuco demonstra um interesse para saber se aqueles acontecimentos
que está descrito no livro do profeta Isaías, estava falando dele mesmo, ou seja, do escritor do livro, né? Ou se estava falando de outra pessoa. E aí, nesse momento, Filipe começa a evangelizar o eunuco. Filipe começa a falar de Jesus Cristo para o eunuco, né? E aí, o eunuco pede para Filipe para entrar na carruagem, né? E aí eles começam a conversar. Filipe evangelizando, falando de Jesus Cristo, né? E nessa caminhada, né, que Filipe já está dentro da carruagem, falando de Jesus para o eunuco, né? Eles se deparam com um local onde havia água. E aí, provavelmente, Filipe já tinha falado do batismo nas águas, né? Porque o eunuco se prontifica a ser batizado, né? E aí a gente vê aqui algo maravilhoso, né? Que não há preconceito, né, com relação ao fato dele ser eunuco, não há preconceito ao fato dele ser gentil, mas Filipe, né, se predispõe a batizá-lo, né? Filipe só fala: tu crês? Tu crês? Aí o eunuco fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí eles descem, né, e Filipe o batiza ali naquela água, né? A gente vê aqui que cada alma, cada vida, né, importa para o Senhor. Cada alma, cada vida importa para o nosso Deus. Tanto é que Deus enviou Filipe de Samaria até este local para ganhar essa alma. Para ganhar essa alma. Como importa cada alma para o Senhor. Então ele é batizado, né? E eu quero trazer aqui para os irmãos que essa viagem que Filipe faz de Samaria até ali a faixa de Gaza, né? Filipe faz fisicamente. Filipe não foi levado pelo Espírito. Filipe não foi conduzido pelo Espírito no sentido de ter sido arrebatado de um local para outro. Mas aqui Filipe foi levado nessa primeira viagem de Samaria até a faixa de Gaza, né? Filipe vai fisicamente, né? E somente depois, aí agora nesse texto que a gente vê, né? Somente depois é que Filipe é arrebatado, que é o texto que nós vemos na revista de Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Né? Então, quando Filipe sai da água, sai do batismo com o eunuco, a Bíblia fala no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, não ouviu mais, né, o eunuco, e se encheu de alegria e continuou o seu caminho, continuou a viagem, né? Filipe foi para ali só para ganhar essa alma para Jesus, né? E agora, nesse momento em que ele cumpre com o propósito dele ter feito essa viagem, é nesse momento que o Espírito Santo arrebata Filipe. Arrebata Filipe. E a Bíblia fala que Filipe apareceu em Azoto, né? Ali da região de Gaza até Azoto são cerca de 30 quilômetros, entre 29 e 30 quilômetros, viu, meus amados? Então é uma distância considerável, né? Uma distância considerável. E imediatamente, Filipe, ao ser arrebatado pelo Espírito, ele se encontra em Azoto. Então o arrebatamento se dá após o batismo, após que Filipe batiza o eunuco. E Filipe então é levado pelo Espírito Santo para outra região. Para quê? Para continuar o trabalho, para continuar o ministério, para continuar evangelizando, para continuar ganhando almas, para continuar curando os enfermos, para continuar libertando os cativos, né? Para continuar expulsando os demônios, para continuar fazendo a obra de Deus nessa terra. Então o arrebatamento de Filipe, nós vemos novamente que a finalidade do arrebatamento de Filipe, né, foi para que ele saísse ali de onde ele estava, na região de Gaza, na faixa de Gaza, para ser levado para Azoto.
né? Ele tinha cumprido o papel dele em Gaza, ele tinha cumprido ali com que o objetivo que o anjo tinha falado para ele para ir, e agora o Espírito, depois dele cumprir essa obra, o Espírito de Deus o arrebata, o leva. Por quê? Por causa da urgência da obra, por causa da urgência de se pregar o Evangelho, por causa da urgência de se ganhar almas, de anunciar o reino para toda criatura. Então nós vemos aqui, né, o arrebatamento de Filipe foi de uma região na terra para uma outra região na terra para fazer a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.